Você está com o coração angustiado? Você chora em silêncio quando pensa no caminho que seu filho ou sua filha está trilhando? Você vê as más companhias, as influências negativas, a rebeldia e se sente de mãos atadas, sem saber o que fazer. Seu clamor de pai, seu clamor de mãe, subiu aos céus. E hoje, o céu se inclina para te responder. Hoje, a trombeta do arcanjo Gabriel soa em seu favor. Prepare o seu coração, prepare a sua fé, pois esta não é uma simples oração. Este é um decreto divino, um portal de libertação que se abre agora na sua casa. Os arcanjos de Deus estão descendo neste momento para executar uma sentença de vitória na vida do seu filho. Neste momento de poder, nós ativamos a força do exército celestial. Eu invoco São Miguel Arcanjo, o príncipe guerreiro, para lutar por você. Eu invoco São Rafael Arcanjo, o médico de Deus, para curar as feridas da alma do seu filho. E eu invoco o glorioso Arcanjo Gabriel, o mensageiro divino, aquele que trouxe a boa nova a Maria. É ele quem hoje traz a palavra-chave da sua vitória, Efatá, que significa abra-se. E junto com ele, ativamos o poder do código divino 333, o número da Santíssima Trindade e da promessa de Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O céu está aberto, o milagre está decretado, receba. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu me coloco na brecha pela vida do meu filho. Diga o nome dele, dela. Eu me apresento como um soldado no campo de batalha espiritual e convoco agora a presença imediata do grande arcanjo Miguel e sua legião de anjos guerreiros. Miguel, príncipe da milícia celeste, venha agora com sua espada de fogo azul, a espada forjada no céu, a espada que expulsa demônios, a espada que corta e desfaz toda a obra das trevas. Eu te dou permissão, guerreiro de Deus, para entrar na vida do meu filho e começar uma limpeza espiritual profunda. Onde quer que ele esteja agora, que a sua luz poderosa o encontre e o cerque. Eu decreto que toda fortaleza de escuridão, construída por palavras, por amizades, por vícios, por rebeldia, comece a tremer e a ruir. Eu ordeno que as muralhas do engano caiam por terra. Arcanjo Miguel, eu te peço em nome de Jesus, desembainhe sua espada de poder e corte. Corte agora com um golpe certeiro e divino, todo e qualquer laço de alma que meu filho tenha feito com más companhias. Toda conexão espiritual, emocional e mental com pessoas que o estão desviando do caminho de Deus, seja cortada e desfeita. Agora, eu vejo sua espada cortando os fios invisíveis de manipulação, de controle, de sedução para o mal. A influência que essas pessoas exercem sobre as decisões, os pensamentos e os sentimentos do meu filho é neutralizada neste exato instante. Toda lealdade maligna, todo pacto de amizade feito sobre a escuridão, toda aliança que não provém de Deus, é desfeita, aniquilada, pulverizada pelo poder que há no nome de Jesus e pela ação da sua espada de fogo. O poder da pressão de grupo, o medo de ser rejeitado, a necessidade de pertencer a quem não presta, tudo isso é cortado da alma do meu filho agora. Ele está livre dessa dependência, o círculo vicioso está quebrado, o poder deles sobre ele acabou. A autoridade deles é nula. Eu declaro que o cordão umbilical espiritual que o ligava a essas fontes de perdição está cortado para sempre, está feito. Pelo poder que me foi concedido em Cristo Jesus, eu continuo a decretar a libertação do meu filho. Diga o nome dele, dela. Arcanjo Miguel, avante, continue a sua obra de limpeza. Com sua espada flamejante, eu ordeno que você queime agora todo o registro de maldição, toda palavra de derrota, todo apelido pejorativo que foi lançado sobre meu filho por essas más companhias. Queime as memórias de humilhação, de zombaria, de indução ao erro. Que o fogo santo da sua espada purifique a mente e o coração dele de toda semente maligna que foi plantada. Eu me levanto contra toda obra de feitiçaria, macumbaria, vodu, magia negra ou qualquer ritual das trevas que tenha sido feito para prender a vida do meu filho no engano, nos vícios ou na rebeldia. Que o poder de Deus, através de São Miguel Arcanjo, desfaça agora esses trabalhos. Se o nome do meu filho foi levado a algum altar maligno, que o sangue de Jesus o cubra e o resgate agora. Se fotografias ou objetos pessoais foram usados para consagrá-lo ao mal, eu declaro que o poder de tais objetos é quebrado e se torna inoperante. Nenhuma maldição hereditária, nenhuma brecha familiar dará legalidade para que o inimigo o mantenha cativo em amizades tóxicas. Eu quebro essa legalidade com o sangue do Cordeiro. Miguel Arcanjo, coloque um escudo de proteção impenetrável ao redor do meu filho. Um escudo de luz que o torne invisível e intocável para os seus inimigos espirituais e para os mensageiros humanos das trevas. Que toda inveja, todo olho gordo, toda seta de cobiça e maldade, lançada contra a vida, a inteligência, a beleza e o futuro do meu filho, retorne agora para seu lugar de origem, sem poder e sem força. Eu proíbo os espíritos de engano, de rebeldia, de vício e de confusão mental de operarem na vida dele. Expulse-os agora, Miguel, para o abismo, em nome de Jesus. Ele está selado, protegido e guardado pelo exército de Deus. Nenhum mal o sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor e o livram. Está decretado.
Agora, a autoridade do céu continua a se mover, e eu me levanto contra o espírito de engano que cega o entendimento do meu filho, diga o nome dele / dela. Eu declaro que toda venda espiritual que cobre os seus olhos, impedindo-o de ver a verdade, caia por terra agora. Toda cegueira que o faz enxergar o mal como bem e o bem como mal, seja curada neste instante. Eu repreendo o espírito de confusão que distorce a realidade e o faz acreditar nas mentiras dos falsos amigos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo sopre sobre a mente do meu filho, sopre clareza, sopre discernimento, sopre sabedoria do alto, que ele comece a ver as verdadeiras intenções por trás dos sorrisos falsos, das palavras doces que escondem veneno, dos convites que levam a caminhos de morte, que ele comece a sentir um incômodo, uma repulsa, um afastamento natural de todas as pessoas que não acrescentam valor à sua vida e não o aproximam de ti. Arcanjo Miguel, com a luz da sua espada, ilumine os cantos escuros da mente do meu filho. Revele a ele as armadilhas, os planos ocultos do inimigo, a falsidade disfarçada de amizade. Que as máscaras dessas pessoas caiam, que as suas verdadeiras faces sejam reveladas, que as conversas fiadas se tornem insuportáveis para ele, que os ambientes de pecado e perdição onde ele é levado se tornem repugnantes. Eu declaro o fim da cegueira espiritual. Eu quebro o poder da ilusão. Eu desfaço o encantamento da popularidade vazia. Que ele comece a enxergar o valor de uma vida correta, o valor da sua própria alma, o valor do amor da sua família. Que a luz de Cristo penetre em seu entendimento e ele veja claramente quem é quem em sua vida. A escama dos seus olhos está caindo, a verdade está raiando em seu coração. Ele não será mais enganado, ele não será mais ludibriado. O poder da mentira sobre a vida dele está quebrado em nome de Jesus. Pai Santo, eu continuo esta batalha de joelhos, mas com a autoridade de um filho teu. Eu agora me levanto contra toda surdez espiritual que impede meu filho, diga o nome dele / dela, de ouvir a tua voz e a voz da sabedoria. Eu repreendo os demônios que sussurram mentiras, dúvidas e tentações em seus ouvidos. Eu ordeno que o barulho do mundo, a gritaria das más influências, a música que invoca o mal, cessem de ter poder sobre a sua audição espiritual. Em nome de Jesus, eu desfaço o encantamento que o faz ouvir apenas os conselhos dos tolos e desprezar a instrução dos que o amam. Eu quebro o feitiço que o torna surdo para os avisos, para os conselhos, para a disciplina. Agora, com a autoridade do céu, eu invoco o arcanjo Gabriel, o mensageiro das boas novas, para que ele se aproxime do meu filho. Gabriel, toque nos ouvidos dele, toque nos seus ouvidos físicos e espirituais e libere sobre eles o som do céu. Libere sobre ele o decreto divino, Efatá, abra-se. Sim, eu decreto. Ouvidos do meu filho, abram-se agora para ouvir a voz de Deus. Abram-se para ouvir a voz suave e mansa do Espírito Santo, guiando, instruindo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Abram-se para ouvir e acolher os conselhos de seus pais. Abram-se para discernir a voz do inimigo e rejeitá-la imediatamente. Abram-se para ouvir o chamado de Deus para a sua vida, para o seu propósito, para o seu destino glorioso. Que a partir de hoje, a voz das más companhias se torne um ruído insignificante, um som irritante que ele não queira mais ouvir. E que a voz de Deus se torne como uma melodia irresistível, clara, poderosa e cheia de amor em seu coração. A surdez espiritual está curada. O bloqueio auditivo foi removido. Ele ouvirá a voz do bom pastor e o seguirá. Está selado no céu e manifesto na terra. Efatá, Efatá, Efatá. Com a mesma fé e autoridade, eu declaro libertação sobre a boca e as palavras do meu filho. Diga o nome dele ou dela. Eu repreendo todo espírito de mentira, de engano, de palavra torpe, de maldição, de rebeldia, que tenta usar a boca do meu filho como um instrumento do mal. Eu quebro o poder do hábito de mentir para esconder os erros, para proteger as más companhias, para enganar a família. Eu cancelo o efeito de todas as palavras de afronta, de desrespeito, de rebelião que ele proferiu contra seus pais, seus professores ou qualquer autoridade. Eu desligo a sua boca do vocabulário do inferno, dos palavrões, das gírias que invocam o mal, das palavras que destroem e amaldiçoam. Agora, eu peço que o arcanjo Gabriel, o porta-voz de Deus, ministre sobre a vida do meu filho. Gabriel, assim como o anjo tocou a boca do profeta Isaías com uma brasa viva do altar, eu peço que você purifique os lábios do meu filho. Purifique com o fogo santo do Espírito, e eu libero o decreto dos céus. Efatá, abra-se. Sim, boca do meu filho, abra-se para a verdade. Abra-se para confessar seus erros e pedir ajuda. Abra-se para honrar seu pai e sua mãe. Abra-se para abençoar em vez de amaldiçoar. Abra-se para louvar a Deus. Abra-se para declarar palavras de vida, de esperança e de futuro. Eu decreto que a partir de hoje, a mentira terá um gosto amargo em sua boca. As palavras torpes soarão estranhas aos seus próprios ouvidos. Que o Espírito Santo coloque um freio em sua língua. Que ele pense antes de falar. Que suas palavras se tornem fontes de água viva e não de veneno. Eu profetizo que a boca do meu filho será um instrumento de louvor e adoração, que ele usará sua comunicação para o bem, para edificar, para trazer alegria. A mudez espiritual que o impede de orar e buscar a Deus está quebrada. A prisão da mentira está desfeita. A boca do meu filho está consagrada ao Senhor. Está feito. Efatá, Efatá, Efatá. Agora, o poder do Efatá desce sobre o coração do meu filho. Diga o nome dele / dela.
Eu me levanto contra toda dureza, toda frieza, toda pedra de incredulidade e rebeldia que se instalou em seu coração. Eu repreendo o espírito de orgulho que o impede de reconhecer os erros e de pedir perdão. Eu quebro o poder do ressentimento, da mágoa, da raiva contra a família, contra Deus, contra a vida. Eu ordeno que as raízes de amargura que foram plantadas por decepções, por traumas ou pelas próprias más companhias sejam arrancadas agora pela raiz. Eu peço perdão a Deus por todas as vezes que, como pai/mãe, falhei e contribuí para essa dureza. E agora eu invoco o poder transformador do céu. Arcanjo Gabriel, mensageiro do amor de Deus, anuncia ao coração do meu filho que ele é amado, que ele é perdoado, que ele tem valor. E com a autoridade que o céu me dá, eu decreto sobre o coração dele: Efatá, abra-se. Coração do meu filho, abra-se para o amor de Deus, abra-se para o perdão, abra-se para a cura, abra-se para a reconciliação familiar, abra-se para a sensibilidade, para a compaixão, para a empatia. Eu ordeno que o coração de pedra seja removido agora e que, em seu lugar, Deus coloque um coração de carne, um coração que pulsa no ritmo do Espírito Santo. Que o amor de Deus inunde cada célula do seu ser, expulsando todo o ódio, toda a indiferença, todo o egoísmo. Que ele comece a sentir novamente o amor por sua família. Que ele sinta o desejo de estar em casa, de compartilhar, de abraçar. Que a alegria de viver, uma alegria pura e santa, volte a brotar em seu peito. A couraça de frieza está quebrada. O gelo do ressentimento está derretido pelo fogo do Espírito Santo. O coração do meu filho está sendo restaurado e se torna terra fértil para a semente da palavra de Deus. Está selado. Efatá, Efatá, Efatá. Avançamos para um novo nível de libertação. Agora, o poder do Efatá é liberado sobre o futuro e o destino do meu filho. Diga o nome dele/dela. Eu me levanto contra todo espírito de fracasso, de estagnação, de procrastinação e de falta de visão que as más companhias trouxeram para a vida dele. Eu quebro toda a maldição de miséria, de desemprego, de vida medíocre que foi declarada ou projetada sobre ele. Eu repreendo a mentalidade de viva o momento, de nada dá certo, de não vale a pena estudar, que o impede de construir um futuro sólido e abençoado. Eu cancelo todo o plano do inimigo para destruir os sonhos de Deus para a vida dele, para desviá-lo do seu propósito divino, para transformá-lo em apenas mais uma estatística de fracasso. Eu recuso essa sentença. Eu não aceito esse futuro. E agora, em nome de Jesus, eu chamo o arcanjo Gabriel, o portador dos planos de Deus, para intervir. Gabriel, anuncia ao meu filho o futuro brilhante que Deus preparou para ele. Desperte nele os dons, os talentos, os sonhos que estão adormecidos. E eu decreto sobre os caminhos dele: Efatá, abra-se. Caminhos do meu filho, abram-se. Portas de estudo, abram-se. Portas de um bom emprego, abram-se. Portas de oportunidades divinas, abram-se. Portas para amizades saudáveis e edificantes, abram-se. Que toda barreira, todo obstáculo, toda porta de bronze e ferrolho de ferro que o diabo colocou no caminho do seu sucesso, seja quebrado e removido agora. Eu profetizo que a mente do meu filho se abre para o aprendizado. O desinteresse pelos estudos acaba hoje. A preguiça é substituída por diligência e foco. Eu o vejo se formando, tendo uma profissão honrada, construindo uma família abençoada, sendo uma bênção na casa de Deus e na sociedade. O destino dele é de honra, não de vergonha. É de cabeça e não de cauda. É de estar por cima e não por baixo. O futuro do meu filho está destravado. Efatá, Efatá, Efatá. Pai Celestial, a oração se intensifica. Eu peço agora que a frequência 333, a frequência da Santíssima Trindade, vibre sobre a vida do meu filho. Diga o nome dele/dela. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. A Trindade perfeita de poder, amor e sabedoria. Eu invoco essa presença trina para envolver completamente o meu filho. Que o amor do Pai o adote e lhe dê segurança. Que a graça do Filho Jesus o perdoe, o purifique com seu sangue e o justifique. Que a comunhão do Espírito Santo o preencha, o console e o guie em toda a verdade. Eu ativo agora o poder de Jeremias 33:3. Deus, tu disseste, clama a mim e eu te responderei. Eu estou clamando, eu estou batendo na porta dos céus. E eu sei que estás me respondendo. Mostre-me, Pai, coisas grandes e ocultas sobre a libertação do meu filho que eu não conheço. Revele-me as estratégias. Dê-me sabedoria para agir, palavras certas para falar. Arcanjo Gabriel, mensageiro da Trindade, leve este clamor 333 até o trono da graça. Anuncie que uma mãe/um pai está na brecha, perseverando em oração. E traga de volta a resposta, o decreto de vitória, a ordem de libertação assinada e selada. Eu declaro que o poder da Trindade é infinitamente maior do que qualquer gangue, qualquer vício, qualquer rebeldia. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E o Espírito de Deus está invadindo agora a vida do meu filho. A atmosfera ao redor dele está mudando. A escuridão está se dissipando. A luz da Trindade está brilhando. O Pai o chama de volta. O Filho o resgata. O Espírito Santo o convence. A obra está completa. O número da promessa divina, 333, está selado sobre a vida dele como uma marca de propriedade. Ele pertence a Deus. Ele é do Senhor. Ele é um herdeiro do reino. Nenhuma força do inferno pode anular este decreto. Está consumado.
Agora, eu libero um efatá específico contra as fortalezas dos vícios que as más companhias podem ter introduzido na vida do meu filho. Diga o nome dele/dela. Eu me levanto em nome de Jesus contra o espírito do vício do álcool, da nicotina, da maconha, da cocaína, do crack e de todas as drogas sintéticas. Eu ordeno que as garras químicas e espirituais dessas substâncias larguem o corpo, a mente e a alma do meu filho, agora. Eu quebro a dependência física. Eu quebro a dependência psicológica. Eu ordeno que toda fissura, toda abstinência, toda compulsão cesse neste momento. O desejo pelo vício se transforma em nojo e repulsa. Eu também me levanto contra os vícios comportamentais. O vício em pornografia, em masturbação, em jogos de azar, em videogames excessivos que o isolam do mundo real. Eu corto a conexão com esses portais de contaminação espiritual. Arcanjo Gabriel, anuncia a liberdade ao cativo. Proclame o ano aceitável do Senhor sobre a vida dele. E eu decreto, efatá, abra-se. Cérebro do meu filho, abra-se para a sobriedade. Corpo do meu filho, abra-se para a purificação. Alma do meu filho, abra-se para a verdadeira alegria que só Deus pode dar. Eu ordeno que as portas da prisão do vício se abram. As correntes estão caindo. Os grilhões estão se partindo. Eu declaro que meu filho não é um viciado. Ele é um liberto em Cristo Jesus. Ele tem domínio próprio pelo poder do Espírito Santo. Ele não é escravo de nenhuma substância ou comportamento. Ele é filho do Rei. A liberdade dele é inegociável. Eu vejo as correntes caindo aos seus pés. Eu o vejo caminhando para fora da cela do vício, de cabeça erguida, em direção à luz da pureza e da santidade. A vitória sobre os vícios está declarada. Efatá, efatá, efatá. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar um efatá de repulsão. Eu peço que o teu Espírito Santo crie um campo de força espiritual ao redor do meu filho, diga o nome dele/dela, que repila ativamente as más companhias. Que a partir de hoje, a presença do meu filho se torne insuportável para aqueles que andam em trevas. Que eles não consigam mais ficar perto dele. Que a luz de Cristo que começa a brilhar nele ofusque os olhos dos filhos da desobediência. Que as conversas deles percam o sentido para o meu filho. Que os planos malignos que eles tramam sejam frustrados quando ele estiver por perto. Eu oro para que, de forma sobrenatural, aconteçam desentendimentos, separações e um rompimento definitivo. Que os caminhos se separem. Que eles se mudem de cidade, de escola, de trabalho. Que Deus crie circunstâncias que os afastem para sempre. Arcanjo Gabriel, execute esta ordem divina de separação. Assim como Deus separou a luz das trevas, separe agora o meu filho da influência dessas pessoas. E eu decreto sobre a vida social dele. Efatá, abra-se. Abra-se um novo ciclo de amizades. Eu chamo à existência, do norte, do sul, do leste e do oeste, amigos de Deus, jovens com propósito, pessoas que irão somar, edificar e impulsionar meu filho para o seu destino em Cristo. Eu abro as portas para amizades saudáveis, leais, verdadeiras e divertidas no Senhor. Amigos que o convidarão para a igreja, para estudar, para praticar esportes, para crescer. Eu quebro o poder do espírito de solidão que muitas vezes leva os jovens a aceitarem qualquer companhia. Meu filho não ficará sozinho. Deus está preparando para ele uma nova tribo, uma nova família de amigos que o amarão e o respeitarão de verdade. O jugo desigual está quebrado. A aliança com a morte é desfeita. Eu declaro um novo tempo de relacionamentos abençoados na vida do meu filho. O velho círculo de amizade se fechou e um novo, cheio da graça de Deus, se abriu. Efatá, efatá, efatá. Neste momento de poder, eu invoco a presença do arcanjo Rafael, o médico do céu. Eu sei que as más companhias e os caminhos errados deixam feridas profundas na alma, feridas de rejeição, de culpa, de vergonha, de baixa autoestima. Por isso peço ao arcanjo Rafael que você venha com o seu bálsamo verde de cura e toque em cada área ferida da vida do meu filho. Diga o nome dele/dela. Toque nas memórias dolorosas e traga o bálsamo do perdão de Deus. Toque nos sentimentos de inferioridade e preencha-o com a certeza de que ele é uma criação maravilhosa de Deus. Toque na ansiedade, no medo, na depressão que podem ter se instalado em sua mente e em seu coração. Eu repreendo todo o espírito de depressão, de angústia, de opressão e de tristeza. Eu ordeno que eles saiam da vida do meu filho agora. Em nome de Jesus, Rafael Arcanjo, aplique o remédio do céu sobre o sistema nervoso dele, trazendo paz, calma e equilíbrio. Cure toda ferida emocional, toda cicatriz na alma. Que o amor curador de Deus flua através de você e restaure a alegria, a esperança e a vontade de viver do meu filho. Eu declaro que a saúde emocional e mental dele está sendo completamente restaurada. Ele não precisa de muletas emocionais, de falsos amigos, de vícios para se sentir bem. A alegria dele vem do Senhor, que é a sua força. Toda a mentira do diabo que dizia que ele não tem valor, que não é amado, que não tem futuro, é cancelada e substituída pela verdade de Deus. A verdade é que ele é amado com amor eterno. Ele foi comprado por um alto preço e os planos de Deus para ele são de paz e não de mal, para lhe dar o fim que ele deseja. A cura está fluindo. A restauração está acontecendo. O coração que estava em pedaços está sendo refeito pelas mãos do oleiro divino. Está feito. Senhor, meu Deus, a obra de libertação é completa, mas eu quero reforçar as defesas. Eu peço que São Miguel Arcanjo posicione anjos guardiões nos 4 cantos da vida do meu filho. Diga o nome dele/dela.
Um anjo na sua frente para guiar seus passos no caminho certo e abrir as portas corretas. Um anjo atrás dele para protegê-lo de ataques traiçoeiros e apagar as pegadas do seu passado. Um anjo à sua direita para colocar em suas mãos as bênçãos e as amizades certas. Um anjo à sua esquerda para protegê-lo das tentações e das setas do maligno. Um anjo acima dele para cobri-lo com o manto da proteção divina e derramar a unção do Espírito Santo. E um anjo abaixo dele para ampará-lo em caso de queda e para ser a rocha firme onde ele pisa. Eu declaro que meu filho anda cercado, protegido, guardado pelo exército do Deus vivo. Ele é intocável pelo inimigo. Onde quer que ele vá, na escola, no trabalho, na rua, na internet, a proteção de Deus o acompanha. Eu ativo o Salmo 91 sobre a vida dele. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Nenhuma arma forjada contra ele prosperará. Toda língua que se levantar contra ele em juízo, eu a condeno. Esta é a herança dos servos do Senhor. Eu o visto agora com a armadura de Deus, descrita em Efésios capítulo 6, o capacete da salvação para proteger sua mente, a couraça da justiça para proteger seu coração, o cinto da verdade para firmar seus lombos, as sandálias do evangelho da paz para dar firmeza aos seus pés, o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele está vestido para a vitória. Ele está equipado para prevalecer. A proteção divina sobre ele é total, completa e inquebrável. Amém. Agora, o poder da palavra Efatá se manifesta de forma criativa. Eu libero um decreto de Efatá sobre os talentos e dons do meu filho. Diga o nome dele / dela. Eu quebro todo o espírito de timidez, de insegurança, de medo de falhar que o impede de expressar os talentos que Deus lhe deu. Seja na música, na arte, nos esportes, nos estudos, na comunicação, na tecnologia. Eu ordeno que os dons de Deus que estão dentro dele venham para fora. Arcanjo Gabriel, que anunciou o nascimento do maior de todos os dons, Jesus, anuncia agora ao espírito do meu filho que é hora de brilhar para a glória de Deus. E eu proclamo: Efatá, abra-se. Talentos escondidos, abram-se. Potencial adormecido, abra-se. Criatividade divina, abra-se. Que ele descubra o prazer de usar seus dons para o bem. Que o tempo que antes era gasto com ociosidade e más companhias seja agora investido no desenvolvimento de suas habilidades. Que ele encontre seu propósito, sua paixão, sua vocação. Que ele entenda que não nasceu para ser cópia de ninguém, mas um original único e precioso de Deus. Eu profetizo que ele será reconhecido por seus talentos. Que as pessoas certas verão o seu valor. Que portas se abrirão para que ele use seus dons de forma profissional e ministerial. Eu o liberto da prisão da comparação. Eu o liberto da necessidade de aprovação dos outros. A única aprovação que importa é a de Deus, e Deus já o aprova e o capacita. A mediocridade está cancelada. A excelência é a sua nova marca. Ele não viverá mais na sombra, mas será luz no mundo, sal da terra, para a glória de Deus Pai. Os dons estão fluindo, o propósito está se revelando, o futuro brilhante está se manifestando. Efatá, Efatá, Efatá. Pai de amor e misericórdia, eu entendo que essa libertação é um processo que envolve também a minha casa, a minha família. Por isso, eu peço que o poder do Efatá e a presença dos arcanjos atuem também dentro do nosso lar. Eu quebro toda a barreira de comunicação entre mim e meu filho. Diga o nome dele / dela. Eu repreendo o espírito de contenda, de irritação, de falta de paciência que gera discussões e afastamento. Arcanjo Gabriel, mensageiro da paz e da boa comunicação, ensina-nos a conversar com amor, com respeito, com sabedoria. Que minhas palavras para com ele sejam de bênção, de encorajamento, e não de crítica e acusação. E que as palavras dele para comigo sejam de honra e respeito. Eu decreto: Efatá, abra-se. Abra-se o diálogo em minha casa. Abra-se a porta da reconciliação, do perdão, do abraço. Abra-se a nossa casa para a presença do Espírito Santo, para que ele seja o centro de tudo. Eu peço que o arcanjo Rafael traga a cura para as feridas familiares, para as mágoas do passado. Que o nosso lar seja um refúgio de paz, um porto seguro para onde meu filho sempre queira voltar, e não um lugar do qual ele queira fugir. Que ele encontre em casa o amor, a aceitação e o apoio que o mundo e as falsas amizades nunca poderão lhe dar. Eu peço que São Miguel Arcanjo expulse da minha casa todo demônio de discórdia, de briga, de separação. Que ele limpe a nossa casa de toda influência espiritual maligna que possa ter entrado através de objetos, de programas de TV, da internet. Eu consagro meu lar ao Senhor, a minha casa e eu serviremos ao Senhor. E nesta atmosfera de paz, amor e santidade, a libertação do meu filho se consolidará e será permanente. A restauração da minha família está decretada. Efatá, Efatá, Efatá. Senhor, agora eu oro por um milagre de substituição divina. A natureza abomina o vácuo. Tirando as más companhias, eu peço que o Senhor preencha esse espaço com a sua gloriosa presença. Que meu filho, diga o nome dele / dela, desenvolva uma fome e uma sede por ti, que nenhuma amizade, nenhuma festa, nenhuma droga, nenhum prazer deste mundo possa satisfazer. Que ele descubra em Jesus o melhor amigo, o companheiro de todas as horas, o confidente fiel. Que ele se apaixone pela tua palavra, a Bíblia.
Que a leitura da Bíblia se torne um prazer, um deleite, onde ele encontra respostas, direção e força. Arcanjo Gabriel, que entende dos mistérios de Deus, abra o entendimento do meu filho para as Escrituras. E eu decreto: Efatá, abra-se. Coração do meu filho, abra-se para um relacionamento profundo e pessoal com Jesus Cristo. Mente do meu filho, abra-se para compreender os mistérios do reino de Deus. Espírito do meu filho, abra-se para a comunhão com o Espírito Santo. Eu profetizo que ele terá prazer em orar. Que a oração não será um peso, mas uma conversa sincera com o Pai. Eu profetizo que ele terá o desejo de congregar, de estar na casa de Deus, de se conectar com o corpo de Cristo. Que ele encontre na igreja uma família espiritual que o acolha e o ajude a crescer. Eu declaro que a solidão que o empurrava para as companhias erradas é preenchida agora pela doce, constante e satisfatória presença do Espírito Santo. Ele nunca mais se sentirá sozinho, pois o Criador do universo habita dentro dele. O amor por Deus está sendo derramado em seu coração. A busca pelas coisas do alto se tornou sua prioridade. A substituição foi feita. Onde havia trevas, agora há a luz de Cristo. Onde havia o barulho do mundo, agora há o louvor a Deus. Onde havia amizades vazias, agora há a amizade do Rei dos Reis. Efatá. Pai, eu entendo que a perseverança é a chave da vitória. Por isso, eu me comprometo diante de Ti a não desistir, a continuar orando, vigiando e declarando a libertação do meu filho. Diga o nome dele/dela. Eu peço que o Senhor renove as minhas forças como mãe/pai. Quando o cansaço vier, me sustente. Quando a dúvida tentar entrar, fortaleça a minha fé. Quando a situação parecer não mudar, lembre-me das tuas promessas. Eu peço aos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel que acampem ao meu redor, que me guardem, me inspirem e lutem comigo nesta batalha. Eu me recuso a ser um pai/uma mãe passivo que apenas assiste à destruição do seu filho. Eu me posiciono hoje como a intercessor, a Neustane, guerreiro, de oração. Eu selo esta oração com o sangue de Jesus. O sangue que purifica de todo pecado. O sangue que nos dá vitória sobre o inimigo. O sangue que nos dá acesso ao Santo dos Santos. Eu cubro meu filho com o sangue de Jesus, da cabeça aos pés. Eu cubro minha casa, minha família, com o sangue de Jesus. O inimigo não pode tocar no que está coberto pelo sangue. A libertação está selada pelo sangue. A cura está selada pelo sangue. A proteção está selada pelo sangue. O futuro está selado pelo sangue do Cordeiro. Eu não vou me calar. Eu não vou retroceder. Eu vou continuar declarando todos os dias: meu filho é do Senhor. As más companhias não têm poder sobre ele. Ele é livre em Cristo Jesus. A minha fé não está nas circunstâncias que eu vejo, mas no poder da palavra de Deus, que não volta vazia. E a palavra de hoje é libertação. A palavra de hoje é restituição. A palavra de hoje é vitória. A minha perseverança garante o cumprimento da promessa. A batalha espiritual pela alma do meu filho, diga o nome dele/dela, se intensifica, mas a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Agora eu me levanto contra toda a retaliação do inimigo. Porque eu orei, porque eu me levantei contra as obras das trevas. Eu proíbo Satanás de tocar na minha vida, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu casamento ou em qualquer outra área da minha família. Arcanjo Miguel, eu peço que você e seus anjos formem uma muralha de fogo ao nosso redor. Toda seta de vingança, toda retaliação que o inimigo tentar lançar contra nós por causa desta oração de libertação, que seja quebrada no ar, que se volte contra quem a lançou. Nós estamos debaixo da proteção do Altíssimo. Na sombra do Onipotente descansamos. O inimigo está derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés. Eu tomo autoridade sobre todo o espírito que atuava através das más companhias. Eu os amarro em nome de Jesus e os envio para os lugares áridos, de onde nunca mais voltarão para perturbar a vida do meu filho ou da minha família. Eu declaro a nossa casa um território santo, propriedade exclusiva de Deus. O inimigo aqui não entra, não toca, não age. Eu cancelo todo contra-ataque. Eu selo todas as brechas. A nossa proteção é completa. E eu profetizo que o testemunho da libertação do meu filho será tão poderoso que não apenas trará glória a Deus, mas também servirá para libertar outros jovens. O que o diabo planejou para a destruição, Deus está transformando em um poderoso testemunho de salvação, cura e libertação. A vergonha está sendo transformada em dupla honra. O choro está sendo convertido em alegria. O tempo de cativeiro acabou. Chegou o tempo do jubileu, o tempo da restituição, o tempo da grande colheita de bênçãos na vida do meu filho e de toda a minha casa. Pai, eu quero usar a autoridade que o Senhor me deu para abençoar o meu filho. Diga o nome dele/dela. Eu cancelo toda palavra de maldição, de crítica, de raiva, de impaciência que eu mesmo ou mesma proferi sobre ele no passado. E agora eu libero a bênção. Eu te abençoo, meu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo a sua mente, para que seja uma mente brilhante, a mente de Cristo, cheia de sabedoria e discernimento. Eu abençoo os seus olhos, para que vejam as maravilhas de Deus e o bem nas pessoas. Eu abençoo os seus ouvidos, para que sejam sensíveis à voz de Deus e fechados para os maus conselhos. Eu abençoo a sua boca, para que seja um manancial de vida, de palavras que edificam e abençoam. Eu abençoo o seu coração, para que seja puro, cheio de amor, de perdão e de alegria.
Eu abençoo as suas mãos, para que sejam trabalhadoras, prósperas e generosas. Eu abençoo os seus pés, para que andem firmes nos caminhos do Senhor, e o levem a lugares de honra. Eu abençoo o seu futuro, para que seja maior e mais brilhante do que qualquer um possa imaginar. Eu abençoo seus relacionamentos, para que você seja cercado de pessoas que te amam e te impulsionam para cima. Eu te abençoo com saúde divina, com paz que excede todo entendimento, com alegria que não depende das circunstâncias. Você é abençoado para ser uma bênção. Você é a semente de Abraão, herdeiro das promessas. Onde quer que você for, a bênção do Senhor te acompanhará. Você é a cabeça e não a cauda. Você está por cima e não por baixo. Você é forte e corajoso, pois o Senhor, seu Deus, é contigo por onde quer que andares. Receba esta bênção. Ela é irrevogável. Ela anula toda maldição. Ela te sela para um destino de vitória. Chegou o momento da proclamação final da vitória. O céu ouviu, os anjos agiram, o poder de Deus se manifestou. Agora, com fé inabalável, eu declaro: está feito. A libertação do meu filho, diga o nome dele / dela, das más companhias, não é mais um pedido, é uma realidade espiritual que se manifesta agora, no mundo físico. Eu vejo com os olhos da fé o meu filho se afastando das pessoas erradas. Eu o vejo fazendo novas amizades, saudáveis e tementes a Deus. Eu o vejo voltando para casa, para a igreja, para os braços da família. Eu vejo a paz em seu semblante, a alegria em seu sorriso. Eu vejo o brilho do Espírito Santo em seus olhos. A rebeldia deu lugar à obediência. A mentira deu lugar à verdade. O vício deu lugar à liberdade. O fracasso deu lugar a um futuro de sucesso e propósito. Eu recebo este milagre. Eu tomo posse desta vitória. Eu agradeço a ti, Pai, porque o Senhor é um Deus que ouve e responde às orações. Eu agradeço a Jesus, porque pelo seu sacrifício na cruz, esta libertação foi conquistada. Eu agradeço ao Espírito Santo, que continuará a obra de santificação e transformação na vida do meu filho. Eu agradeço a São Miguel Arcanjo, a São Rafael Arcanjo e a São Gabriel Arcanjo, por sua pronta intervenção. A guerra acabou. A vitória é do povo de Deus. O inimigo está envergonhado e derrotado. Eu selo todas estas palavras, decretos e profecias no mundo espiritual. Elas não voltarão vazias, elas cumprirão o propósito para o qual foram enviadas. O cativeiro do meu filho acabou hoje. A sua nova vida em Cristo começa agora. Para selar este decreto profético e esta vitória inabalável, eu levanto a minha voz em gratidão. Gratidão, Pai, porque antes mesmo que eu terminasse de orar, o Senhor já estava agindo. A engrenagem celestial se moveu em nosso favor. A ordem de soltura foi expedida do trono da graça. Obrigado, Deus, pelo teu amor de Pai, que nunca desiste de um filho. Obrigado pela tua infinita misericórdia. Obrigado pelo teu poder que não conhece limites. Eu recebo com o coração transbordando de fé o testemunho que em breve contarei. Eu já começo a celebrar a transformação. Eu já começo a ver as mudanças sutis, os sinais da tua mão poderosa agindo. Eu troco as minhas vestes de luto por vestes de festa. Eu troco o choro pela alegria, a preocupação pela confiança. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele é a minha força. Ele faz os meus pés como os das corças e me faz andar em lugares altos. A minha família está sendo restaurada. A minha casa está sendo reedificada sobre a rocha, que é Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu declaro que este é um novo tempo, um novo começo. O passado ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. O meu filho, diga o nome dele / dela, é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. O poder do Efatá, 333, abriu um caminho no deserto e rios no ermo. O que era impossível para os homens se tornou possível para Deus. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar ele nos dará a paz. Está consumado, está selado, está decretado para todo sempre. Amém, amém, e um glorioso amém. A vitória está selada nos céus e manifestada na terra. O milagre já está em movimento. Comece a observar os sinais, pois a mudança já começou. Deus ouviu o seu clamor. Não quebre esta corrente de fé e libertação. Assim como você foi abençoado, abençoe outras vidas. Envie este vídeo agora mesmo para 3 outros pais ou mães que você sabe que estão enfrentando a mesma luta. Seja um canal de bênção. E para selar o seu milagre e tomar posse definitiva desta vitória, escreva agora nos comentários o primeiro nome do seu filho ou da sua filha e declare com toda a sua fé: eu recebo a libertação do meu filho ou filha pelo poder do Efatá, 333. Faça isso e creia, pois o melhor de Deus está por vir.